Louvado seja o nome do Senhor, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Agradeça a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar uma palavra ao teu coração. Quero compartilhar com você um texto maravilhoso no livro de Ruth, capítulo 2, a partir do verso 10. Eu vou compartilhar com você algo maravilhoso da parte do Senhor. Fique atento, porque Deus ele tem uma palavra que vai mudar a sua vida e a sua história em nome de Jesus. O contexto da história de Ruth, no princípio, o processo é meio doloroso. Ruth, ela enfrenta um momento muito difícil no começo da sua história. Ela perde o seu esposo, ela perde primeiro o seu sogro, depois o seu esposo. A sua família, de fato, ela foi destruída. A família de Ruth estava destruída. E depois que ela vivenciou esse momento, diz a palavra do Senhor que a sua sogra se posiciona e volta para a sua terra, a terra de Israel, a cidade de Belém, e pede para que elas retornem para a casa dos seus pais, tanto a Ruth como também a sua outra nora, a Orfa, né? Assim diz a palavra do Senhor. Porém, Ruth ela toma uma decisão em acompanhar a sua sogra. Um texto muito lindo, até eu quero compartilhar com você. No capítulo 1, verso 16, diz Ruth que ela não iria abrir mão de estar com a sua sogra. Aonde a sua sogra iria estar, aonde a sua sogra fosse dormir, ela iria estar junto. O Deus da sua sogra seria o seu Deus. Olha que coisa sobrenatural e maravilhosa. Porém, quando Ruth ela toma essa decisão de seguir a sua sogra, ela sai da sua terra, da casa dos seus pais, e segue a sua sogra para uma terra, um lugar que ela não conhecia. A palavra do Senhor diz que Ruth não tinha expectativa de constituir outras famílias. Ruth também não tinha recurso financeiro nenhum juntamente com a sua sogra. Quando ela chega à cidade de Belém, diz a palavra do Senhor, que ela toma uma postura de sair da sua casa e seguir para o campo para colher as sobras das espigas que caíam da colheita. Olha a situação de Ruth, olha o momento que ela estava vivenciando, um momento doloroso, um momento de dificuldade. Mas Deus faz algo sobrenatural através de um fator que a Bíblia nos ensina. Eu quero compartilhar isso com você neste momento. Veja só, capítulo 2, verso 10, diz assim: Então ela, a Ruth, caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse: Porque achei bondade aos teus olhos, dizendo a Boaz, o dono do campo, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Olha, Ruth ela se colocou numa situação de estrangeira, porque de fato a Bíblia nos ensina que aqueles que eram estrangeiros, aqueles que passavam necessidade, tinham a oportunidade, segundo a lei de Moisés, de entrar no campo na época da colheita e retirar aquilo que sobrava, aquilo que caía na terra. Então Ruth ela se colocou numa condição de uma pessoa necessitada, de forma humilde. Ela entrou no campo que pertencia a Boaz e pediu para que pudesse catar
aquilo que sobrava, aquilo que caía na terra, as espigas. Mas a palavra do Senhor, ela faz menção a uma coisa extraordinária que acontece sobre a vida de Ruth. E diz Boaz: bem sei que me contou o quanto tu fizeste. Aqui está o ponto-chave. O quanto tu fizeste, Boaz falou. As atitudes que Ruth teve diante a sua postura com a sua sogra, diz a palavra do Senhor, trouxe mudança. Foi o fator que mudou a história de Ruth. Veja só. Pois bem me contou as outras pessoas, os servos da colheita, contaram a Boaz tudo o que Ruth fizeste a sua sogra depois da morte do seu marido. E também que Ruth deixaste a casa do seu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. Olha, eu me lembro da palavra, eu me recordo da palavra dita a Abraão em Gênesis capítulo 2, quando Deus fala assim: sai da tua terra, do meio da casa dos teus parentes, e vai para um lugar aonde eu lhe abençoarei. Olha que coisa tremenda. E assim foi sobre a vida de Ruth. Ruth saiu sem expectativa de uma da terra do país, do lar onde ela morava, e foi junto com a sua sogra à terra de Belém, a terra de Israel, sem expectativa, sem recurso, mas com uma condição. Veja bem, diz a palavra do Senhor. Aqui, Boaz profetiza e declara uma bênção sobre a vida de Ruth. Que o Senhor lhe recompense o teu feito e seja cumprido assim de forma generosa. Que o Deus de Israel, cujas asas tu viestes a abrigar. Que coisa maravilhosa. A Ruth, ela teve uma atitude, uma postura que determinou a história da sua vida. Acabamos de ler capítulo 1, verso 16. Ela fez uma aliança de fidelidade com a sua sogra, independente as condições, independente as faltas de recursos, independente sem expectativa nenhuma. Ela fez uma aliança com fidelidade com a sua sogra e também com o Senhor. Quando ela disse: aonde tu fores, eu irei, ela falou com a sua sogra. E o seu Deus será o meu Deus. Ela declarou em teu coração e através dos seus lábios uma aliança com Deus. E a partir desse momento, através desse fator, determinou a mudança da história da vida de Ruth. A palavra do Senhor diz assim depois, verso de número 13. E Ruth disse: achei bondade em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda uma das tuas criadas. Olha, no campo aonde Ruth estava colhendo as espigas que caíam do chão, havia outras jovens e outras mulheres. Porém, Ruth era uma estrangeira, era uma desconhecida. Mas as atitudes de Ruth, o caráter de Ruth, determinou a mudança dela, a mudança da história da vida dela. Ruth, ela foi abençoada através da sua fidelidade com Deus, e ela foi recompensada, não só neste momento, porém a Bíblia nos ensina que Ruth, ela foi bisavó de Davi. Olha que coisa tremenda. Ruth, ela foi abençoada tanto no momento, na época que ela vivenciava. Ela se casou com o dono do campo, que era um parente próximo da descendência do seu sogro. Ela se casou com Boaz, ela foi abençoada ali e ela recebeu uma promessa de herança, uma promessa que vem de Abraão. Olha, assim é sobre a sua vida também. A partir do momento que você se coloca, se prostra diante do Senhor e toma uma atitude de fidelidade, uma atitude de aliança com o Senhor, Deus, ele vai mudar a tua história.
Eu tenho certeza disso. A palavra do Senhor nos ensina, através da vida de Ruth, Deus, ele tem também um propósito sobre a sua vida. Não importa se o momento que você está vivenciando é o momento que você está catando as espigas que estão caindo do chão, o momento que você está recolhendo aquilo que sobra. Mas eu te falo, com toda a certeza e pelo poder que há na palavra do Senhor, Deus ele vai te colocar de pé e vai mudar a sua situação e a sua condição de vergonha e vai te colocar num lugar de honra para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida. Fique com essa palavra, receba essa palavra como uma palavra de vida, uma palavra que vem do trono do Senhor, e que possamos ter outras oportunidades de compartilhar mais e mais a palavra do Senhor com você e que possamos conhecer Deus mais e mais. Que Deus lhe abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre a sua vida, que Ele te conceda paz e misericórdia, em nome do Senhor Jesus.